Olá pessoas, nessa aula eu vou ensinar como programar a extração de fronteiras utilizando morfologia matemática em imagens binarizadas, ou seja, imagens preto e branco. A morfologia matemática ela também serve para detectar bordas de imagem. E durante a programação nós vamos utilizar a biblioteca OpenCV e a ferramenta OpenCV Flow, que permite programar em JavaScript o processamento de imagens. Antes de continuar, vamos fazer uma leve recapitulação de como é feita a extração de fronteiras com morfologia. Nosso foco nessa aula vai ser através dessa imagem de entrada, onde eu tenho o meu fundo preto, minha área branca com a área de interesse, extrair a fronteira dela. O processo será bem simples. O processo de morfologia realizado vai ser através de uma imagem binarizada em preto e branco. Eu vou realizar um processo de erosão que vai reduzir o tamanho da imagem, da área de interesse, e o simples fato de eu realizar uma subtração da imagem original com a imagem erudida, eu vou ter o meu contorno dela. Bom, vamos lá para a extração de fronteira da imagem. Vamos aqui para a nossa ferramenta OpenCV Flow. Para quem não conhece a ferramenta, ela está localizada na página opencvflow.org. Bom, vamos lá. Vamos usar a versão online dela. Bom, aqui eu já pré-inicializei a ferramenta para carregar uma imagem de entrada. Vou selecionar aqui a minha imagem de entrada. Depois que eu realizo o carregamento da imagem de entrada, eu realizo a conversão dela de uma imagem colorida para uma imagem em tons de cinza. Feito a conversão em imagem em tom de cinza, eu realizo o processo de threshold, que é converter uma imagem em preto e branco, em outras palavras, Então aqui eu já tenho todo o processo inicial para a gente poder trabalhar. Então agora vamos fazer uma ilustração utilizando a própria ferramenta sem precisar programar para a gente entender o processo. Bom, com a nossa imagem vamos fazer duas operações. Uma operação de erosão, deixa eu encontrar aqui onde eu realizo isso na ferramenta, aqui, morfologia, erosão. Eu coloco essa imagem de entrada aqui e troco o kernel dela para ser um kernel em formato de cruz. Vamos dar um run e ver o que acontece. Bom, aqui a gente quase não consegue perceber, mas ela deve ter reduzido a área de interesse da imagem. Agora vamos fazer uma segunda operação, que é a operação de subtração. O fato de eu simplesmente subtrair a imagem original pela uma imagem erudida, eu devo ter o esqueleto dessa imagem. Opa, deixa eu só realizar aqui, fazer uma verificação. É isso. Vamos rodar de novo. Bom, pessoas, encontrei o problema. Eu havia invertido aqui as entradas do cálculo de subtração. Agora, de forma correta, notem que eu subtraindo a imagem de entrada em preto e branco pela imagem erudida, a gente consegue extrair a fronteira da imagem. Bom, vamos encolher ela aqui, vamos deixar ela aqui no cantinho e vamos fazer agora a nossa extração de fronteira. Utilizando aqui a ferramenta, a gente vai aqui no Custom Component, vamos criar um novo componente e vamos dar o nome para ele de fronteira. Vamos fazer alguns ajustes aqui. Da própria ferramenta aqui, ela está informando que a gente vai ter duas imagens de entrada. No nosso caso, a gente não vai precisar. Não precisamos de nenhum processo de inicialização aqui. Toda essa parte aqui anterior também vamos remover para ficar menos confuso. Bom, eu não preciso de dois componentes, agora só vai ter uma entrada. Eu também não vou precisar de um segundo item. Então aqui fechou o nosso processo inicial. Bom, vamos remover essa parte também. Certo. Agora, o que nós vamos precisar programar? Bom, a gente tem a nossa imagem de entrada, então a gente vai precisar criar uma imagem erudida dela. Bom, vamos criar aqui uma variável chamada erosão. Essa imagem erudida, ela vai ter o mesmo tamanho da imagem original, com a mesma altura e a largura. O tipo de saída dela vai ser uma imagem com 8 bits e um único canal.
preenchida, inicializada, né, com todos os valores em branco. Vamos manter aqui a nossa imagem de destino e, por fim, vamos também adicionar aqui a nossa imagem de erosão no Garbage Collector. Lembrando que o OpenCV, ele sempre pede para a gente deletar no final a imagem para não gerar lixo de memória, né, que ele estoura a memória rapidinho. No caso aqui, o Garbage Collector da ferramenta, ela realiza essa operação. Bom, vamos aqui salvar a fronteira. A gente já tem ela aqui disponível aqui em cima. E vamos ver qual era o processo. Bom, eu preciso fazer uma reerosão e depois subtrair pela imagem original. Bom, vamos lá, continuar nosso processo. Primeira parte que nós vamos precisar fazer é a erosão da imagem. Com o OpenCV a gente tem a função erode, a gente passa uma imagem de entrada. Vamos passar aqui a imagem source 1. A gente deve informar uma imagem de destino. Vamos passar a nossa imagem de destino. E também, como obrigatório, a gente precisa passar um núcleo ou um kernel. Vamos escrever aqui núcleo e vamos inicializar essa variável também. O núcleo, vamos chamar aqui de const núcleo igual a cv.get element structuring element. Essa função aqui do OpenCV, ela cria um elemento para você sem precisar a gente criar uma matriz. Então a gente precisa criar um elemento em formato de cruz. Então aqui temos morph cross. Vamos precisar informar o tamanho desse elemento. Vamos criar um elemento tamanho 3x3. E também o ponto inicial desse formato. No caso, se a gente passar -1 e -1 para o OpenCV, ele vai simplesmente achar o meio do nosso elemento estruturante. Bom, passamos aqui. A próxima etapa agora é simplesmente realizar uma subtração. Esse processo é mais simples. Eu tenho a nossa imagem de entrada, eu tenho a nossa imagem erodida e eu tenho a nossa imagem de destino. Então, esse simples processo a gente consegue realizar uma extração de fronteira com o OpenCV. Faltou adicionar aqui o núcleo para ser removido ou deletado posteriormente. Vamos lá analisar como é que ficou o nosso resultado. Vamos pegar aqui a fronteira, vamos ligar aqui e vamos ver se ela teve sucesso. Ótimo! Então finalizamos aqui a nossa extração de fronteira com o OpenCV. Recapitulando o código aqui rapidinho. Então o processo é bem simples. Eu crio uma imagem de erosão, uma imagem de saída e um núcleo. Faço o processo de erosão e realizo a subtração e está feito. Bom, é isso, pessoas. Espero que tenham gostado.